Agora, pessoal, vou comentar sobre os catárticos, porque estava na outra questão da lista de exercícios, que é muito interessante, às vezes dá um pouquinho de nó, e eu quero que vocês tenham em mente que o professor passou mais grupos para vocês, no caso, 4 grupos, o grupo dos catárticos emolientes ou lubrificantes, como o óleo mineral, o grupo dos catárticos formadores de massa, como a celulose do psyllium e tal, que basicamente são as fibras, né, que a gente fala, como fibras, ajuda na motilidade intestinal e tal. Tem o terceiro grupo, que é dos catárticos osmóticos ou salinos, como a lactulose. E tem o quarto grupo lá dos catárticos irritantes, como o óleo de ricino ou o bisacodil. Aí aqui eu trouxe os que eu vi assim que parecem ser mais utilizados mesmo, né, mais prováveis de aparecer numa prova, tá, esse tipo de coisa, que são, no caso, o óleo mineral, que é um catártico emoliente, e a lactulose, que é um catártico osmótico. Aí, basicamente, sobre essa parte é o seguinte, pessoal. A primeira coisa, catárticos são medicamentos utilizados para facilitar a eliminação de fezes. Talvez alguém esteja se perguntando por que nesses casos, né, que a gente quer estimular a motilidade intestinal para ter essa eliminação das fezes, por que se usa os catárticos e não procinéticos, por exemplo, né, como a metoclopramida, que tem a capacidade, né, de estimular a motilidade no trato gastrointestinal. É por causa também do local de ação, pessoal, porque os procinéticos, eles atuam principalmente naquela parte do esôfago distal até o duodeno, né, que é o início do intestino, mais nessa porção assim inicial do intestino. Mas esses problemas aqui, né, de fezes, né, com dificuldade de eliminação de fezes e tal, né, constipação, são problemas de regiões mais posteriores normalmente, né, o duodeno. Então, nesses casos, os procinéticos não vão ser exatamente os fármacos de escolha que vão auxiliar nisso aqui, e sim os catárticos. E outra observação extremamente importante a ser feita é que os catárticos não podem ser utilizados em casos de obstrução do trato gastrointestinal, né? Se tiver obstrução lá no finalzinho do intestino, esse tipo de coisa, não pode usar catárticos. Importante isso aí. Aí, basicamente, comentando sobre o mecanismo de ação, que é o principal que tem a ser acrescentado, né, durante as monitorias e tal, que é a parte que geralmente é um pouquinho mais complicada, dá um pouco de nó, justamente porque nos livros você dificilmente encontra algum tipo de imagem assim que explica direitinho como funciona a atuação deles e tal. Aí, indo direto ao ponto, basicamente é o seguinte: sobre o óleo mineral, como ele é um catártico emoliente ou lubrificante, como o próprio nome já diz, ele vai atuar, ó, aqui as fezes presas, tal, com dificuldade de sair, constipação, né? Em outras palavras, o óleo mineral vai atuar, ele vai penetrar nas fezes, promovendo o amolecimento, ó, delas e também a lubrificação. Porque ele fica aqui, ó, na mucosa intestinal. Então, vai lubrificar a passagem, né, das fezes e tal, por isso que vai facilitar a eliminação delas, porque agora elas estão com essa consistência mais mole e com lubrificação, né, durante a sua passagem. Então, basicamente, sobre o óleo mineral é isso, e vamos partir para a lactulose. A lactulose é um catártico osmótico ou salino. Então, vai atuar exercendo atividade osmótica no lúmen intestinal, atraindo água para o lúmen. Então, ela vai fazer isso aqui, vai atrair a água, vai atraindo para o lúmen do intestino, até que chega um ponto, né, que essa água se acumulando vai promover a distensão dessas fibras musculares aqui, intestinais. Então, vai ocorrer isso aqui, ó, por causa do tanto de água que fica se acumulando. E dessa maneira, né, exercendo essa atividade osmótica, à medida que as fezes vão passando, ela vai fazendo a mesma coisa, né, distensão das fibras musculares, e aí a eliminação das fezes é facilitada.
Então, basicamente, esses aqui são os catárticos mais utilizados, tal. Mas eu vou comentar rapidamente sobre os outros dois grupos que eu decidi não aprofundar muito aqui, que são dos catárticos formadores de massa, né, como celulose, do psyllium. Basicamente é o seguinte, né, que celulose, como é fibras, tem aquela capacidade de reter água, né, propriedades hidrófilas, né, que se diz, e dessa maneira vai ser muito parecido com a lactulose, né, na maneira que ela, no momento que ela estiver passando, né, é, pelo intestino, ela vai ter essa capacidade também de promover distensão de fibras musculares, né, a celulose, à medida que ela vai passando. E sobre o outro grupo de catárticos, que é o dos irritantes, como o bisacodil, basicamente é o seguinte: eles atuam por meio da estimulação de plexos nervosos intramurais. Porque, não sei se vocês lembram, assim, da histologia, mas lembra que tem o lúmen aqui, ó, né? Tem o lúmen, isso aqui desenha a parede muscular, tal. Mas lembra que, além disso, tem aqueles plexos, né, nervosos, por exemplo, o plexo de Meissner, né, o plexo submucoso, e tem também o plexo mioentérico, né, entre as camadas, né, é, aquelas camadas musculares, né, que tem a longitudinal, tem a circular, tal. Então, basicamente, é dessa maneira que os catárticos irritantes atuam, né, estimulando aqueles plexos nervosos intramurais, aumentando assim, né, a motilidade intestinal.